Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, início de semana, graças a Deus. Eu espero que seu final de semana tenha sido muito abençoado, muito feliz em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, é o que eu desejo do mais profundo do meu coração, tenham certeza disso. Eu desejo que você, meu querido, minha querida, que você seja muito feliz, muito abençoado, muito abençoada, que Deus possa realizar muitos milagres na sua vida. E não tenha medo de nada e de ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Mesmo que os homens, as mulheres, os inimigos se levantem furiosos contra mim e contra você, como diz o Salmo 117, 118, o que pode contra mim um ser mortal? Absolutamente nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero lembrar que hoje, segunda-feira, teremos no Clube Nacional, 19 horas em Jundiaí, a nossa Eucaristia de cura e libertação. Quem não precisa de cura, fala para mim. Quem não precisa de libertação, eu preciso, você precisa. Então vamos lá, 19 horas no Clube Nacional. Voltemos agora, queridos, capítulo 20 do Êxodo, aos mandamentos da lei do Senhor. Nós vimos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. É o 4º mandamento, santificar o dia do Senhor. Irmãos, na antiga lei, guardava-se o sábado, o Shabat, ou seja, a partir das 6 horas da sexta-feira até as 6 horas do sábado seria o Shabat. Das 6 da sexta-feira, da tarde, 6 da tarde da sexta-feira, até as 6 horas da manhã do sábado seriam as 4 vigílias. Primeira vigília, das 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da madrugada. Quarta vigília, das 3 da madrugada às 6 horas da manhã. As vigílias, as 4 vigílias. 6 horas começava-se o dia do repouso, até as 6 horas da tarde do sábado, que já começava a vigília do domingo, o primeiro dia da semana. Para nós cristãos, esta lei ela foi suplantada pelo domingo, dia do Senhor. Pelo domingo, dia do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscitou no dia de domingo, Então, o dia do domingo se tornou para nós cristãos o dia do descanso, o dia da santidade, o dia do repouso. Os apóstolos seguiram esta determinação, esta mudança do dia. O sábado, na antiga lei, lembrando que nós estamos na nova lei. A antiga lei consistia no sacrifício de cordeiro animal. Nós estamos na nova lei, a lei do verdadeiro cordeiro, do verdadeiro sacrifício, este sim, que tira o pecado do mundo, que é o sangue de Jesus. Nos diz a palavra de Deus, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 do livro dos Atos, no versículo 7, diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ajuntando-se os discípulos para o partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Diz a palavra de Deus que um jovem estava ali, ele caiu de cima, estava no primeiro andar, ele caiu e morreu, e Paulo orou por ele e ele ressuscitou. Mas eu quero ficar com vocês com o versículo 7 que diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O que significa isso, partir o pão? O dia da Eucaristia, o dia da ceia do Senhor. Lembrando que no início do cristianismo, não era todo dia que havia a Santa Ceia, a Eucaristia. Não era todo dia que havia o partir o pão. O partir o pão acontecia no primeiro dia da semana. Está muito claro aqui em Atos 20, versículo 7. Diz a palavra: no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, a Eucaristia, a ceia do Senhor,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ou seja, foi no primeiro dia da semana, como está em Atos 20, versículo 7, que Paulo partiu o pão, ou seja, a Eucaristia, a ceia do Senhor. Então, para nós guardamos, nós respeitamos, é claro, o sábado. Nós amamos também o sábado. Mas o nosso dia, por excelência, de santidade, de guarda, de adorar a Deus, de congregar, de adorar, de leitura da palavra, de estar com a família e com os irmãos na fé, é o domingo, o primeiro da semana, o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. É o dia Senhor de todos os outros dias, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Portanto, o quarto mandamento, guardar o dia do Senhor. Na antiga lei, o sábado, o Shabat. Para nós, da verdadeira, da segunda lei, da segunda aliança, mas a aliança perfeita, superior à primeira, que é a aliança feita no sangue, realizada no sangue de Jesus, nós guardamos o domingo, o primeiro dia da semana. Amém? Irmãos, breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos lá para o Evangelho do dia, hoje, segunda-feira, início de semana. Mais uma vez eu quero lembrar, hoje, segunda-feira, como também toda sexta-feira, no Clube Nacional, em Jundiaí, 19 horas, a nossa Eucaristia de Cura e Libertação. Vamos lá, vamos participar. Você que é católico, evangélico, espírita, budista, muçulmano, você que não tem religião, você que não tem igreja, não frequenta nenhuma igreja, você que é testemunha de Jeová, não importa, não importa. As portas da Associação Leão de Judá estão abertas para todos, para todo ser humano que precisa de um milagre. E um milagre urgente, A nossa confiança no milagre urgente não está em Santo Expedito. A nossa esperança no milagre urgente está naquele que pode fazer o milagre, que é Jesus de Nazaré. Vamos para o Evangelho do dia. Está em São Marcos, no capítulo 2, versículo 18 ao 22. São Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus foi questionado por que os seus discípulos não faziam jejum, se os discípulos de João Batista faziam jejum. E Jesus diz: os filhos, numa festa de casamento, não devem jejuar enquanto está com eles o esposo. O esposo está ali. Quem é o esposo? Jesus. Por que eles não estavam jejuando? Porque Jesus estava com eles. Era momento de alegria, era momento de festa. Jesus diz: enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, porque o esposo está ali para atendê-los, para realizar milagres, para expulsar demônios. No capítulo 17 de São Mateus, Jesus diz que há casta de demônios que nós expulsamos com a força do jejum e da oração, porque Jesus está no céu. Então nós precisamos da oração e do jejum para clamar a Jesus que ele venha em nosso socorro. Mas enquanto o noivo estava ali, eles estavam protegidos. Bastava Jesus ordenar que a enfermidade ia embora. Bastava Jesus ordenar que acontecia o milagre e o demônio fugia. Jesus, ele diz:
Quando o esposo for tirado, eles jejuarão. Quando foi que eles jejuaram? Aliás, o que é jejuar? Jejuar é quando falta alimento. O jejum que Jesus diz aqui, irmãos, não era jejum de alimento, não. Que tipo de jejum? Eles não tinham esposo com eles. E quando foi que eles não tiveram esposo? Quando Jesus morreu na cruz, por volta das 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus, isso levou um tempo. Depois, Pilatos permitiu que eles tirassem o corpo de Jesus da cruz, porque se eles deixassem o corpo ali, os cães selvagens viriam e devorariam os corpos, não apenas de Jesus, como também dos criminosos que estavam ao seu lado. Então José de Arimateia, com medo que isso acontecesse com o corpo de Jesus, com esse receio, foi até Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos cedeu, permitiu. E José de Arimateia tirou o corpo de Jesus e sepultou o corpo de Jesus ali perto, no sepulcro dele, da família dele, de José de Arimateia. Diz a palavra de Deus que quando Jesus foi sepultado, aí sim começou o jejum dos apóstolos, dos discípulos. Por quê? O esposo não estava mais com eles. Jesus estava morto. Quero lembrar que Jesus, homem, estava morto. Jesus, Deus, continuava vivo. Jesus é homem e Deus, ele tem duas naturezas, a humana e a divina. A humana morreu na cruz, a divina não. Mesmo morto na cruz, Jesus continuava Deus, ele continuava Senhor. Jesus diz, vinho novo em odres novos. Ou seja, que eu seja verdadeiramente um homem novo. Não vamos nos contentar com remendos, não. Vamos conquistar do Senhor, pedir ao Senhor uma veste nova, não remendos. O que significa isso? Olha, isso eu deixo na minha vida, isso aqui eu não vou deixar. Esse pecado eu deixo, esse pecado não. Esse defeito eu deixo, esse não. Não. Isso é colocar remendo em veste nova. Não, 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 não. Devemos roupa nova, não nos contentar com remendos. Não se contente, meu amado e minha amada, com remendos na sua vida. Amém? Seja você um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.